Hi everyone, welcome to one more class. Olá todo mundo, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós vamos ver a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula 14 é a nossa aula de revisão. Muita atenção e vamos para mais uma aula. Iniciamos nossa revisão de hoje voltando lá para a Grécia Antiga para relembrar as técnicas de persuasão que foram desenvolvidas há muito tempo atrás. A gente conhece aqui como logos, que tem a ver com a lógica, né? E aí a gente aprende a palavra logic. O pathos, que é emotional appeal, que é o apelo emocional. Então, o pathos aqui está relacionado às emoções. E o ethos, que é a credibilidade, ou credibility. Então, 3 palavras aqui que nós aprendemos que estão relacionados com a linguagem persuasiva. Você tem aqui logic, emotional appeal e credibility. Então, um discurso persuasivo, um texto persuasivo, ele vai carregar essas 3 características. Logic, emotional appeal, apelo emocional, lógica, né, o uso da lógica, e a credibility. Você vai utilizar de autoridade, vai citar autores, gente que é conhecedor do assunto, então isso vai trazer credibilidade. Quando a gente utiliza, junta essas 3 características em um texto, então ele se torna mais convincente, mais persuasivo. Então nós já aprendemos aqui, relembramos algumas palavras, agora nós vamos relembrar outras, conferindo aqui esse vídeo. Você vai assistir um vídeo comigo e relembrar algumas palavras. Vamos lá. Facts, facts, fatos. Examples, examples, exemplos. Reasoning, reasoning, raciocínio, argumentação. Emotional response, emotional response, resposta emocional. Credibility, credibility, credibilidade. Audience, audience, público, plateia. Facts, facts. Examples, examples. Reasoning, reasoning. Emotional response, emotional response. Credibility, credibility. Audience, audience. Muito bem, então relembramos algumas palavras que nos ajudam na construção de um texto persuasivo. Agora nós temos que relembrar as preposições, que são algo... As preposições, elas nos ajudam a dar dinâmica, fluidez para o nosso texto, porque elas também funcionam como conectores, como connectors. Então vamos ver aqui o que são as preposições. Então veja aqui. Prepositions work just like in Portuguese. They connect words and ideas by showing cause, contrast, purpose or result. O que ele está dizendo aqui? Que as preposições elas funcionam como no português. Elas conectam palavras, ou elas conectam ideias. Elas mostram causa, contraste, elas trazem a ideia de causa, consequência, contraste, propósito ou resultado. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, o primeiro aqui são das preposições sendo utilizadas como uma relação, demonstrando uma relação de causa e efeito no meu texto e na minha frase. Então, veja aqui. Você tem aqui because of, e atenção para a pronúncia, tá? Que aqui é com som de V no final. Because of, por causa de. Então, a frase é, the game was cancelled because of the rain. Então, o jogo
foi cancelado por causa da chuva. Então aqui, ó, a preposição está bem aqui no of. Então você tem aqui o because of the rain. Então você tem uma linking word preposicionada aqui que ela me ajuda a ter essa ideia de causa e consequência. O jogo foi cancelado por quê? Por causa da chuva, né? Foi cancelado por causa da chuva. Uma outra expressão que eu tenho é o due to, que é um pouco mais formal e significa devido a. Então você tem aqui, she was late due to traffic. She was late due to traffic. Então, ela estava atrasada por conta devido ao trânsito. Devido ao trânsito. Agora, se eu quero no meu texto transmitir uma ideia de contraste ou na minha fala, eu posso usar algumas preposições, algumas linking words que trazem essa ideia. É o caso de in spite of, né? Então veja aqui na frase, he played well in spite of being tired. Então, ele jogou bem apesar de estar cansado. Então veja que estar cansado aqui, a lógica seria ele jogar mal, né? Mas a ideia é de contraste. He played well in spite of being tired. Outra preposição que tem esse sentido também, é muito parecida, é o despite, que está aparecendo aí, né? Você tem aqui in spite of, então você tem aqui in spite of e o despite. Então, olha essa frase. They had fun despite the cold weather. Então, eles se divertiram apesar do clima frio, né? Então, aqui mostrando uma ideia de contraste, de contraposição, né? Então, se eu quero agora apresentar uma ideia no meu texto de propósito, de finalidade, se na minha frase eu quero trazer essa ideia de finalidade, você tem aqui a preposition for. Então, olha só. This tool is for cutting wood. Então, você tem aqui o uso da preposition for, né? Ela está funcionando aqui como uma linking word. Perceba que ela está ligando essas duas frases, né? This tool is for cutting wood. Então, essa ferramenta é para cortar madeira. Qual é a finalidade dela? Cortar madeira. Ela tem um propósito, uma finalidade. Então, se eu quero trazer essa ideia, isso aqui vai me ajudar, essa preposição vai me ajudar a transmitir isso, né? O for. Isso até me ajuda na hora de eu diferenciar com o to, né? Geralmente a gente confunde o for com o to, mas lembra que a gente tem aqui o for também, um dos usos dele, que é para finalidade ou propósito. Mais uma outra preposition que nós temos aqui, uma outra preposição, é o in order to. Nós temos essa expressão aqui, nossa preposition está bem aqui, in order to. Então veja a frase. She left early in order to catch the bus. Então, quando a gente olha a tradução da frase, ela saiu cedo para, né, pegar o ônibus. Então, ela saiu com um propósito, com uma razão, né? In order to catch the bus. Então, ela saiu cedo porque ela queria ali pegar o ônibus, né? Não perder o ônibus. Agora, se eu quero também trazer uma ideia de resultado, consequência, né? Eu tenho preposições que me ajudam com isso também. Então, você tem aqui, por exemplo, o as a result of. Então, você tem aqui, olha só a frase. The streets flooded as a result of the storm. Então, as ruas alagaram como um resultado da tempestade. Então, as a result of the storm. Então, você tem aqui, né? As ruas alagaram como resultado da tempestade, da chuva forte. Então, veja que essa preposição aqui traz a ideia de resultado, de consequência. É muito parecido com a ideia de causa e efeito que a gente viu lá no início. Então, algumas preposições, elas vão nos dar essas ideias. Então, se eu quero transmitir uma ideia de contraste, eu posso usar determinadas preposições. Se eu quero utilizar adição, eu vou utilizar outras preposições. Se eu quero transmitir a ideia de causa e consequência, eu vou utilizar outras. Então, esteja atento a essas especificidades.
Vamos ver essas preposições em uso agora? Assista esse vídeo comigo e acompanhe o texto narrado. Last week, the people in a small city could not play football because of the heavy rain. The ground was very wet due to the storm. In spite of the rain, some children went outside to play. They laughed and enjoyed the water. The families had fun despite the bad weather. The villagers use canoes for traveling on the river. Sometimes they leave early in order to sell fish in the city. One day, the river was very high as a result of the rain. The boats had to wait until the water was safe again. Life in this small city is not always easy, but people stay strong and happy. Muito bem, você acompanhou o vídeo, você atentou aí aos recursos visuais que nos ajudam a compreender um pouco o texto, mas eu quero olhar esse texto mais de perto com você, o texto que foi narrado no vídeo. Então acompanha comigo aqui, você tem Life in a Small City. Então você tem aqui, last week, semana passada, né, na última semana, the people in a small city could not play football because of the heavy rain. Então, as pessoas naquela cidade pequena, naquela vila, elas não puderam, olha aqui, ó, play football, né? Elas não puderam jogar futebol. Olha aí a preposição aparecendo. Because of the heavy rain. Então, por causa da chuva forte, né? Então, nós temos aqui a nossa preposition dando essa ideia de causa e consequência aqui, né? Então, eles não conseguiram por causa de quê? Da chuva forte. Continuando, você tem aqui, ó, the ground was very wet due to the storm. Então, o chão, né, estava muito molhado, e aí, ó, due to the storm. Então, devido à tempestade. Então, mais uma relação de causa e consequência aqui, né? Aí, nós vimos esse primeiro parágrafo, já vimos as preposições em uso nesse texto, e o nosso próximo parágrafo já começa com uma expressão aqui, com uma linking word preposicional, que nós temos aqui in spite of the rain, né? E você sabe que aqui ele está transmitindo a ideia de contraste, então seria o apesar da chuva, some children went outside to play. Então algumas crianças foram para fora, para brincar, para jogar. Então elas foram, apesar da chuva, né? Então a ideia de contraste aqui. They laughed and enjoyed the water. Então, eles se divertiram, eles riram e aproveitaram a água. The families had fun despite of the bad weather. Então, olha só. The families had fun. Então, as famílias se divertiram despite, apesar, contrastando aqui as ideias, né? Apesar do clima, do mau tempo, do mau clima aqui, né? Então, the families had fun despite the bad weather, ok? Então, você tem aqui na continuação, agora, the village used canoes for traveling. Então, os moradores daquela vila, ali, eles usam canoas para viajar. Então, aqui eu tenho uma preposição de finalidade, né? The villagers use canoes for traveling on the river. Então, para viajar no rio. Sometimes, às vezes, they leave early in order to sell fish in the city. Então, às vezes, eles saem cedo para vender peixe na cidade. Então, veja só que aqui você tem outra preposição de finalidade, in order to. Aí você está vendo aqui como ela funciona no texto. Percebe que o meu texto agora está muito mais fluido, ele está muito mais dinâmico por conta dessas linking words. Elas não estão só com frases soltas. Vamos para o último parágrafo aqui. Você tem aqui no último parágrafo, one day the river was very high as a result of the rain. Então, o rio estava muito alto como resultado da chuva. Um dia o rio estava muito alto como resultado da chuva. The boats had to wait until the water was safe again. Então, os barcos ali tiveram que esperar até
até que a água estivesse segura novamente. E aí o texto finaliza: Life in the small city is not always easy. A vida numa cidade pequena não é sempre fácil, mas as pessoas permanecem fortes e felizes. But people stay strong and happy. Muito bem, então aqui nós vimos as preposições sendo utilizadas para dar mais dinâmica e fluidez ao nosso texto, cada uma com uma ideia específica, ideia de contraste, né, ideia de causa, de finalidade, de propósito. Então eu tenho que entender essa dinâmica. Mas, olha só, algo que nós precisamos lembrar também é que aqui nós usamos essas preposições em textos mais formais. E quando a gente está falando na internet, quando a gente está falando nas mídias digitais, eu quero relembrar com você um conceito muito importante, que é o conceito de internetês. O que é o internetês? Então, a gente chama de internetês essa linguagem informal utilizada principalmente nos ambientes digitais, como as redes sociais, chats e mensagens de texto. Então, essa linguagem ela se caracteriza pelo uso de abreviações, de acrônimos, símbolos, números e letras para representar palavras ou expressões com o objetivo de agilizar a comunicação. Você sabe que hoje em dia a comunicação é muito rápida. Mas olha só, continuando aqui, nós vemos que, assim como no português, nós temos exemplos comuns que incluem, por exemplo, VC, né? Quando a gente utiliza o VC para você. Isso é um internetês em português. Ou também, né? O TB para também. Isso tudo em português. Mas em inglês nós temos expressões como LOL, que significa laughing out loud, que é rindo alto, e to be, que significa o verbo to be. Veja a linguagem dinâmica aqui. É uma linguagem dinâmica, criativa e adaptada à rapidez da interação online. Muito bem, então olha só como que funciona aqui. Você tem o número 2, que pronuncia-se to, então ele pode representar a preposição to ou a palavra também, que se pronuncia de forma muito similar. Você tem o número 4, que em inglês se pronuncia for. Então, você pode utilizar na linguagem da internet ali, você vai ver sendo utilizado o for com a preposição for. O mesmo acontece com a letra B, que em inglês se pronuncia be, e então você pode ver ou ler algum texto trocando, né, o verbo to be só pela letra B, né? Seria be. Aqui o mesmo acontece com a letra C, que se pronuncia see, letter C. Mas ela também pode significar ali a palavra see, o verbo ver. Então, eu posso estar fazendo essa substituição também, ou posso ler e encontrar nos textos. Eu tenho aqui a letra I, né, que também tem a mesma pronúncia da palavra eye, que significa olhos, olho, né, ou olho, né, no singular aqui, né, olho. Você tem aqui a letra R, que você tem a pronúncia are, e aí vai ser a mesma conjugação do verbo to be, are. Você tem a letra U, que se pronuncia you, então você pode trocar, por exemplo, se você quer dizer eu amo você, você pode dizer I love you e colocar só o U no lugar do you ali na sua rede social e vai funcionar, as pessoas vão compreender. Acontece também com o Y, quando você quer dizer o I, se pronuncia o Y dessa mesma forma, o I, e aí você pode intercambiar aí com essa question word, com essa palavra why. Vamos ver essa dinâmica funcionando em algumas frases? Olha só essa primeira frase aqui. To be or not to be. A famosa frase ser ou não ser. Então, olha como está escrito lá em cima. O número 2, a letra B, or not, número 2 e a letra B. Então, trazendo mais dinâmica, né? Outra frase que eu tenho aqui é I see you, que significa eu vejo você ou eu entendo você, dependendo do contexto. E aí você tem ali a letra I, a letra I, a letra C, que em inglês se pronuncia see, e a letra U, que se pronuncia you. Aí veja que eu posso dizer I see you. Por fim, se eu quero perguntar Are you okay? Você está ok? Então eu utilizo a letra R, a letra U e o ok. Olha como fica mais dinâmico. Você vai encontrar em textos mais da internet, na linguagem do internetês, dessa forma. Pergunta Are you okay? Mas e aí? Are you okay? Você está ok com essa aula? Espero que tenha ficado claro tudo para você, que você tenha compreendido essa dinâmica e nós ficamos por aqui na nossa aula de hoje.